Utilizo a palavra hoje, em um primeiro momento, para combater uma narrativa, uma inverdade, uma falácia trazida como a de praxe pelo nosso deputado estadual desta casa, deputado Renato Freitas. Ofende novamente ele, senhor presidente, nossos policiais militares que em uma ação, em uma praça aqui da cidade, realizaram o seu trabalho em plena época de pandemia, bandeira vermelha, retirando da praça e impedindo de continuar a bagunça que ali estava sendo organizada, inclusive com caixa de som. Felizmente, temos um poder judiciário e o juiz de primeiro grau, a juíza, melhor dizendo, de primeiro grau, doutora Cibele Lustosa, de quem eu tenho um profundo respeito e admiração, e a parabenizo nesse momento, condenou o nosso deputado ao pagamento de R$16 mil. É isso mesmo. Pelaquela conduta que ele mencionou, que ele foi vítima agora há pouco, ele foi condenado pelo Poder Judiciário, o senhor líder do governo, senhor presidente da Assembleia, a pagar R$16 mil. E isso, doutora Márcia Sulac, em plena época de pandemia, bandeira vermelha. Disse ele que os policiais o chamaram de racista. Mentira, narrativa tradicional deste partido que trabalha com inverdades e com falácias. Os policiais agiram de acordo com a lei. E, felizmente, existe o devido processo legal aqui, deputado Arruda. Não é um inquérito tramitando no Supremo Tribunal Federal. Aquele que descontente ficar com a decisão de primeiro grau, como é o caso, eu acredito que esteja o deputado Renato Freitas, ele pode recorrer ao segundo grau para buscar a modificação da decisão, porque aqui vigora o Estado Democrático de Direito, contraditório e a ampla defesa, diferentemente do que ocorre, infelizmente, naquele inquérito esdrúxulo que tramita no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, a legislação que o embasa não foi acolhida pela Constituição Federal de 88. Senhores, em um segundo momento também utilizo essa palavra novamente para trazer a verdade em relação à fala do nosso deputado estadual, que afirma uma omissão por parte do Estado no tocante à ação malévola, criminosa de um delegado de polícia, delegado Eric, que matou uma escrivã de polícia, a escrivã Maritza, e a enteada. Quero mencionar, senhor líder do governo, que o caso foi investigado pela DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, e ele foi preso em flagrante delito por homicídio qualificado. Nós, da DHPP, delegada Tatiana, pedimos a prisão preventiva e está preso até hoje, graças à ação do Estado, que não protege ninguém, senhor Renato Freitas. Nós temos o poder de agir de acordo com a lei, Código Penal e Código de Processo Penal. Jamais, em tempo algum, senhor líder do governo, ocorreu alguma interferência do governo em nossa delegacia, mesmo com criminosos de alto poder aquisitivo. A lei é para todos aqui em Curitiba e no Paraná. Se não é em outros estados da federação, infelizmente é algo que acontece no país. Mas aqui é um estado diferente. Em relação ao fato, senhor Renato Freitas e Pitanga, esperamos que a corregedoria, como é de praxe, haja com rigor, apure o fato e, se os policiais militares efetivamente tiverem cometido algum crime, que sejam punidos. Agora, o que me estranha é que Vossa Excelência sempre utiliza a palavra para criticar nossos policiais, nunca para parabenizá-los pelas suas ações. Inclusive, o senhor fez uma audiência pública aqui, nesta casa, com a fotografia de diversas pessoas que perderam a vida. Algumas delas, não todas, criminosos, bandidos que morreram trocando tiros com a Rony e com a Rotam. Parabéns a Rony e a Rotam pela ação que protege esta sociedade. Digo que não todos, mas muitos deles ali. Aqui, senhor líder do governo, nós temos uma polícia que trabalha, uma polícia militar respeitada, uma polícia civil que é um exemplo para o nosso país. Também quero aproveitar o tempo aqui, senhor presidente da Assembleia Legislativa, para tratar de um fato gravíssimo. Como é disso de conhecimento de todos, eu sou comentarista da Jovem Pan de São Paulo, quando atuo nas segundas-feiras às 10 horas da manhã, na Rádio Jovem Pan, e é uma honra atuar para essa emissora. No entanto, ela se encontra hoje, senhor líder do governo, perseguida por um site chamado Sleeping Giants, que, de forma contínua e peremptória,
tem utilizado as redes sociais, tem utilizado diversos meios para perseguir e para buscar a quebra de contratos por parte da Jovem Pan e de todos os jornais de direita, todos os jornais que protegem a lei e a ordem, que protegem o armamentismo, que protegem a liberdade de expressão, deputado Arruda. É algo gravíssimo. Diversos contratos já foram cancelados da Jovem Pan de São Paulo, em virtude da interferência desse site, que, de forma obscura, obnubilosa, na penumbra, ataca os seus patrocinadores, que muitas vezes por medo, muitas vezes por temor, deixam de fazer a devida propaganda. Onde nós vivemos, senhor Renato Freitas? Vamos compreender que a liberdade é um direito de primeira geração, de primeira dimensão. O senhor, como mestre em direito, deve conhecer os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, deputado Arruda. Liberté, égalité, fraternité. Mas me parece que o partido que está no poder, no governo federal, deputado Arruda, ouvida, esquece a realidade dos nossos direitos, perseguindo uma emissora, perseguindo uma rádio. Eu quero pedir agora a todos os empresários, comerciantes, lojistas, que apoiem a Jovem Pan, que patrocinem a Jovem Pan, porque luta ela pela democracia, luta ela pela liberdade, doa quem doer. E nós, no nosso país, vivemos a alteridade, a diversidade. Diversidade racial, diversidade de credo, diversidade ideológica. E isso é lindo, é isso que faz o Brasil. Jamais, em tempo algum, deputado Arruda, nós aqui perseguiríamos jornais de esquerda. Vamos pegar um exemplo aqui, a Carta Capital. Né? A Carta Capital publica uma matéria que Stedley, aquele bandido do MST, deu uma aula na CPI mista, enterrando, jogando a última pá de cal, segundo o jornal aqui, na CPI do MST. É uma verdade, é uma mentira, mas por isso nós vamos perseguir a Carta Capital? Vamos pedir o fechamento da Carta Capital? Não, que continuem eles falando besteira, que continuem eles protegendo bandidos, que continuem eles protegendo quem invade terras, que continuem eles protegendo pessoas que praticaram condutas similares àquela que aconteceu em 8 de janeiro, sem consequência. Mas é a liberdade de imprensa do artigo 220 da Constituição Federal que tem que ser garantido. Jamais podemos, em tempo algum, transigir com o bem jurídico liberdade. E essa é a nossa função como deputados estaduais aqui, garantir a liberdade. Porque o modelo que nós vivemos hoje, delegada Tatiana, é um modelo que se aproxima de uma ditadura de esquerda. A perseguição política dos nossos deputados, deputado Deltan Dallagnol, cassado, nosso ex-presidente da República, inelegível, Bolsonaro não pode mais ser candidato, Sérgio Moro possivelmente será cassado, é o que tudo indica hoje. Será que isso é certo? Será que isso é correto? Eu acho que não. Eu acho que nós precisamos rever conceitos. E como bem disse o deputado Arruda aqui, o armamentismo, o direito do cidadão de bem honesto possuir uma arma de fogo está em risco. Nossos clubes de tiro, pelo decreto publicado através do ministro da Justiça, o Flávio Dino, vão fechar, porque não pode estar a menos de 1.000 metros de escolas, e todos estão aqui em Curitiba. Que realidade difícil. O controle da mídia, através de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, será que é isso que nós queremos deixar para nossos filhos? Não, nós dizemos não aqui, e nós não temos medo. Se nosso mandato, o deputado Arruda, for cassado, que o seja. Perderemos o nosso mandato com honra e sem medo, porque essa é a nossa função, representar a população paranaense, lutando pela liberdade e lutando pela democracia. Muito obrigado, senhor presidente.